Bom dia a todos. A gente vai tratar hoje de mais uma micose subcutânea, que é a cromomicose, ou também chamada cromoblastomicose, embora esse termo não seja muito aconselhado por alguns autores, como por professor Lacasse. Tá ok? Então eu vou me referir aqui sempre como cromomicose. E aqui o velho esqueminha, né? Introdução em contexto histórico, manifestações clínicas, agente etiológico, diagnóstico e tratamento que eu pretendo abordar com vocês para dar um panorama geral da cromomicose. Então, com relação à introdução em contexto, a gente está dentro das micoses subcutâneas, lembrando que essa é a classificação da Clarice Zeitz, né? E micoses subcutâneas são aquelas que são adquiridas por trauma mecânico, ficam relativamente circunscritas, próximas ao local da infecção e não atingem órgãos internos, nem são disseminadas por via hematogênica de forma sistêmica, né? Então, dentre as micoses subcutâneas, a gente tem essa famosa listinha, né? Então, cromomicose, esporotricose, aloifumicose, felifumicose, entomoftoromicose, lacasiose e os micetomas fúngicos, que são os eumicetomas. O que a gente vai tratar aqui é a cromomicose, né? E aqui um breve e rápido histórico por ela. A gente tem um primeiro caso descrito no Brasil em 1914, tá? Por esse alemão aqui, que era radicado aqui no Brasil. É importante até salientar que isso aqui é uma coisa destacada pelo professor Lacaze no livro dele, mas internacionalmente o que conta mais é esse Lane Medlar nos Estados Unidos, que publicaram em 1915 um caso que ficou reconhecido como o primeiro de cromomicose. Tá? Inclusive o Medlar vai acabar dando nome para os corpúsculos da cromomicose. Eles chamaram a doença de tuberculose verrucosa na época. O termo cromoblastomicose é criado por Terra em 22, mas como eu falei para vocês, hoje se desaconselha usar esse termo, embora ainda haja alguns autores que o usem, tá? O que se aconselha é que use o termo cromomicose. E o Fonseca Filho e Areia Leão, eles fazem alguns estudos descritivos que acabam ficando muito importantes para a doença em 1923 e 1930. E com relação às manifestações clínicas dessa doença, como é que elas são? Então, primeiro, é uma micose subcutânea, né, adquirida por trauma mecânico. Ela tem um curso crônico, uma evolução bastante lenta. É uma lesão granulomatosa, vou mudar aqui o ponteiro. É uma lesão granulomatosa, supurativa também, tá? E atingindo aqui o subcutâneo, como eu falei, e por inoculação traumática. E ela, a diferença de outras doenças, ela tem uma variedade de agentes etiológicos diferentes dentro de um grupo de fungos que a gente chama de fungos demáceos, que a gente vai discutir daqui a pouco. O aspecto clínico dela é extremamente variável, como vocês vão ver, então não é uma micose fácil de diagnosticar somente com aspecto clínico, tá? Ela pode se apresentar como pequenos nódulos, como verrugas, como úlceras, como placas eritematosas escamativas, como placas verrucosas, né? E frequentemente você tem um pouco de hiperqueratose nos tecidos afetados. Tá? Afeta especialmente os membros inferiores, pés, pernas, e afeta especialmente os homens dentro de um contexto de trabalho que envolve atividades na agricultura, né, em que você tem maior chance de ter trauma mecânico nos pés com introdução desses fungos aí. Aqui são algumas imagens mostrando as lesões. Tá? Aqui é a mesma coisa, essas são fotos do livro do professor Lacasse. Tá? Então reparem que são lesões bem verrucosas, né? Verrucosa parece uma couve-flor, né? Aqui a mesma coisa, de um artigo científico. Essa aqui também. Aqui uma lesão na mão, né? Então outras partes do corpo podem ser afetadas, embora sejam menos frequentes. Aqui uma localização bastante incomum na orelha. Aqui um aspecto que lembrou alguns tipos de câncer de pele.
Tá? Aqui um outro aspecto, forma de placa. E aqui um mapa, é um dado epidemiológico, mas eu vou colocar nesse instante, porque ele é bem breve, para mostrar a incidência aí de incidência e prevalência da cromomicose no mundo. Então a gente vê que aqui em vermelho eu tenho os países que têm o maior número de casos. A gente tem Brasil, Venezuela, México e China. Tá? No mundo inteiro eu tenho um número bem mais reduzido de casos. Além aqui eu esqueci de Moçambique. Tá? Então esses são os locais em que eu tenho o maior número de casos de cromomicose em registros aí, periódicos científicos publicados. E o agente etiológico da cromomicose, como eu falei, não é um, mas são muitos. Então eu tenho uma variedade de fungos, inclusive de gêneros diferentes. Então não é um mesmo gênero com várias espécies, mas são vários gêneros e várias espécies dentro de cada gênero. Então é uma coisa bastante complicada a cromomicose, nesse sentido. Tá? E o que une todos esses agentes bastante diferentes dentro da cromomicose, o que é? O fato desses fungos compartilharem o aspecto de terem pigmentação nas hifas, tá? E essa pigmentação é dada pela melanina que eles produzem, e também porque nos tecidos do hospedeiro, quando a gente vai olhar tanto no exame direto quanto no histopatológico, eu vou encontrar uma formação morfológica muito peculiar relacionada à cromomicose, que é o que a gente chama de corpúsculos muriformes. Tá? Isso é bem típico da cromomicose. Na verdade, acaba definindo o quadro de cromomicose. Então, aqui no caso da pigmentação das hifas, esse grupo de fungos que tem esse tipo de pigmentação a gente chama de fungos demáceos ou fungos demaciáceos. Então, ele é um fungo escuro. Quando ele cresce em colônia, tanto o verso quanto o reverso é escuro, né? E quando você olha esse fungo no microscópio, essas hifas são acastanhadas. Aqui eu tenho dois exemplos. Eu tenho uma colônia de Cladofialófora, tá? E aqui eu tenho o microscópico de um outro fungo chamado Curvularia. Então aqui eu posso ver que ele é um fungo escuro, né? Se eu pudesse ver o reverso dessa colônia, eu veria que também é escuro. E aqui eu estou vendo que eu tenho a pigmentação não só nos esporos, mas também na própria hifa. Tá? Isso aí caracteriza o grupo dos fungos demáceos. Tá? Eles causam mais de um tipo de doença, mas aqui eu estou relacionando eles com a cromomicose. E aqui os principais agentes de cromomicose aqui no Brasil e no mundo também. A Fonsecaea pedrozoi, Fialófora, Cladosporium, Rhinocladiella, Exofiala, Cladofialófora. Mas desses todos aí, a Fonsecaea pedrozoi é o mais importante aqui para o Brasil, porque é o mais frequente. Tá? E aqui um pequeno alerta, né? Como eu falei para vocês, fungo demáceo é fungo que tem hifa pigmentada. Mas não necessariamente eles só causam cromomicose, eles podem causar outros tipos de doença. E aqui vai o outro grupo de micoses que são causadas por fungos demáceos, mas que não são cromomicose, que são as chamadas feoifomicoses, tá? Em que você também tem fungo demáceo, mas o padrão morfológico encontrado nos tecidos ele é diferente e as manifestações clínicas têm algumas diferenças também. Essa aula, ela até está aqui no canal, ela não está prevista no nosso cronograma por questões de tempo. Então, se vocês quiserem assistir a aula de feoifomicose, ela está por aí, tá? Mas a feoifomicose tem essas diferenças aí com a cromomicose. E aqui eu retomo a nossa definição de cromomicose, né? Além de serem fungos demáceos, eu vou encontrar nos tecidos das doenças ocasionadas por esses fungos, o que a gente chama de corpúsculos muriformes. O que são esses corpúsculos muriformes aí? Tá? Eles também são chamados de corpos escleróticos, que é um nome também não muito aconselhável, corpos fumagóides ou corpúsculos de Medlar. Tá? Eles são uma formação morfológica bastante típica da cromomicose e eles constituem formas arredondadas com uma trabeculação transversa dentro deles. Por isso esse nome muriforme, porque lembra aquelas divisões de um muro. Tá? Este tipo de coisa aqui, vou até mudar a cor aqui, este tipo de coisa é o que define uma cromomicose.
né? Então eu tenho um quadro clínico compatível, eu tenho isolamento de um fungo demáceo e eu encontro em tecidos estas formações aqui, que depois eu vou mostrar mais imagens para frente. Tá? Isso define a cromomicose. O hábitat desses fungos é o solo e matéria vegetal em decomposição, né? E para a gente fazer a identificação desses fungos, como é que isso é feito? A gente tem aquela tripé básico que vocês já estão cansados de ver, exame direto, semeadura, isolamento e identificação. No exame direto, a gente vai fazer uma coleta de raspado das lesões ou uma punção com colheita de secreções. Eu trato com o KOH como um agente clarificador, ou então faço uma biópsia e mando para o histopatológico, e aí eu vou fazer um HE simples, eu não preciso nem fazer coloração diferencial nesse caso. E eu vou observar estas estruturas que são os corpúsculos muriformes. Então reparem, ó, uma estrutura bem arredondada e ela tem uma trabeculação aqui que lembra assim uma trabeculação de uma parede, de um muro. Então eu tenho septos aqui transversais e outros longitudinais que se entrecortam. Então eu tenho essas formações aqui que são as típicas da cromomicose. Claro que eu posso ter hifas, então eu tenho algumas hifas retorcidas, tudo. Isso aqui caracteriza um fungo filamentoso, mas são essas formações aqui o que é importante para nós em relação a definir uma cromomicose. Aqui é uma outra imagem tirada de caso clínico de corpúsculos muriformes. Aqui uma outra imagem também, eles são bem acastanhados, bem escuros, como vocês estão vendo aqui. Aqui uma outra imagem mostrando eles dentro de um fagócito. Então aqui eu tenho uma célula gigante multinucleada, resultante de fusão de macrófago, e eu tenho aqui os corpúsculos muriformes aqui dentro. Aqui mais algumas imagens, então reparem como o fundo ele está com uma cor e esses corpúsculos eles estão com essa cor acastanhada bastante evidente, bastante contrastante com o restante do que a gente vê na lâmina, tanto aqui, quanto aqui. E aí, por fim, a gente deve fazer, é sempre bom fazer a semeadura e o isolamento do fungo. Então eu vou usar meio saburô simples e também eu vou usar meio saburô acrescido de cloranfenicol e cicleximida. Então um dado interessante aí, para que a gente coloca o cloranfenicol? Motivo muito análogo ao que a gente já viu na aula de dermatófitos. Eu posso ter chance de ter grande contaminação vinda da pele, então eu vou evitar o crescimento de bactérias que não me interessam. E a cicloheximina, neste caso, é boa porque a grande maioria dos fungos causadores de cromomicose eles são resistentes à cicloheximida. Então você consegue fazer o isolamento mesmo no meio com cicloheximida. E ela serve para quê? Para evitar fungo contaminante. Alguns outros fungos contaminantes que poderiam crescer muito rápido e prejudicar o crescimento do nosso agente etiológico. Então aqui o raciocínio ele é muito análogo ao que a gente já viu na aula de dermatófitos. Inclusive em relação ao tempo de incubação, porque esses fungos aí, embora alguns possam crescer rápido, cresçam em uma semana, muitos deles levam 2, 3, até 4 semanas para crescer. Então, é uma coisa muito parecida com os fungos dermatófitos. Tá? E por fim, a identificação. Como que a gente faz a identificação desses fungos? Eles são bolores, né? Então, identificação de bolor, vocês lembram bem daquela aula de características fundamentais dos fungos. É com base em morfologia, tá? E a gente usa macromorfologia, que é o aspecto da colônia, cor do verso, cor do reverso, produção de pigmento, etc. E a micromorfologia, que é olhar o fungo no microscópio para observar o órgão de reprodução desse fungo. Tá? Aqui eu tenho 2 slides que exemplificam isso. Aqui é uma Fonsecaea pedrozoi, aspecto da colônia e o aspecto microscópico. E esse outro slide eu tenho a Fialófora verrucosa, aspecto da colônia, e aqui o aspecto microscópico. Ela tem essas estruturas que parecem uma garrafinha com os esporos aqui soltos, né? Então, aí para fazer a identificação, como são múltiplos agentes, eu tenho que ter um conhecimento
muito apurado de morfologia de fungo filamentoso relacionado à cromomicose, porque não é um único agente, são múltiplos agentes. Então, não é uma identificação fácil, não é um diagnóstico fácil esse aqui. E por fim, com relação ao tratamento, tá? Dependendo do estágio da doença, a gente tem uma série de antifúngicos que tem relatos que funcionam contra a cromomicose, né, que funcionam contra os fungos. Itraconazol, anfotericina B, cetoconazol, 5-fluorocitosina, terbinafina. Tenho que associar isso com excisão cirúrgica. Existem alguns processos aí de eletrocauterização, crioterapia e termoterapia, que eles acabam ajudando até a ação das drogas. O que acontece? Vamos recordar um aspecto lá da aula de antifúngicos, que é o fato de que fungos ambientais costumam ter um padrão de resistência pior do que os fungos patogênicos. Esses fungos que causam cromomicose são fungos comuns de solo e matéria vegetal. Eles são decompositores. Então, eles não são, a princípio, um patógeno clássico. E o padrão de resistência deles costuma ser grande. Então eu tenho muito problema de tratar a cromomicose. Na verdade, ela é uma das micoses mais difíceis de serem tratadas, especialmente quando elas evoluem e o paciente chega para o tratamento quando ela já está bastante alastrada. Então, o que se diz é que você costuma ter algum tipo de sucesso no tratamento quando você tem lesões pequenas, de 15 centímetros ou menos. Quando a lesão ela é maior do que isso, ou ela já se alastrou muito, o tratamento é muito complicado, geralmente exige remoção cirúrgica, às vezes até amputação, e não, se sobrar qualquer pedacinho do fungo ali viável, ele volta a crescer e a doença continua. Então é uma doença complicada de se tratar. Com isso, a gente chega ao fim aí da aula de cromomicose. Como sempre, a gente tem uma testagem e depois na aula síncrona a gente faz uma discussão sobre tudo isso aí. Tá ok? Até lá!